Bom dia, meus caríssimos alunos, bom dia a todos os polos, bom dia a todos os conectados. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aulas aqui do nosso canal Educação. E nesta quarta-feira, iniciando aqui com a nossa disciplina de Geografia, tá? Eu, professor Francisco Souza, comandando aqui a nossa disciplina de Geografia e contando no decorrer da nossa aula com a participação de vocês, né? Lembrando que já há alguns dias nós não tínhamos aula na quarta-feira, né? Vocês devem estar lembrados que as últimas quartas-feiras, as últimas duas quartas-feiras foram feriados, né? E aí já estava com alguns dias, algumas quartas-feiras que nós não tínhamos aula de geografia, né? Que, como vocês sabem, dia de quarta-feira, o primeiro horário é referente à geografia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Um bom dia especial aí para os nossos amigos de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira. Olha a nossa amiga Marivânia conectada, né? Além do Jean. Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aulas aqui do nosso canal Educação. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Aproveitaram aí esses dias, né, para recapitular, apesar de não ter tido aula de geografia, né? Na semana passada nós não tivemos aula de geografia, mas eu imagino, né, eu torço para que vocês tenham pego as anotações, aquilo que nós já havíamos transmitido, né? Ou seja, trabalhado, e aí eu acredito que vocês devem ter estudado, recapitulado em casa, não é isso? Até mesmo para não esquecer, né? Ou seja, até mesmo para que vocês fixem melhor o conteúdo, tá? Eu acredito que vocês devem ter feito isso, né? Vocês são bons alunos, eu torço e espero que vocês tenham feito isso, tá? Não só com relação à nossa disciplina de geografia, mas com relação àquelas disciplinas que vocês assistem no decorrer da quarta-feira, ok? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá, lembrando que nós temos uma aula, né? E aí uma hora passa bem rápido, nós temos que tirar o melhor, o máximo proveito possível. Então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso slide para darmos início aqui à nossa aula, à nossa exposição do nosso conteúdo referente a esta quarta-feira, 26 de outubro, tá? Olha só, gente, como vocês podem verificar, no slide inicial nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, os principais problemas ambientais do planeta. E a data de hoje, este dia, 26 de outubro, esta quarta-feira, bem chuvosa aqui em Teresina, né? 26 de outubro de 2022. E no slide seguinte, o que é que nós temos? Nós temos o roteiro, né? Nós temos o itinerário que nós vamos seguir hoje, destacando aí como objeto do conhecimento, ou seja, como conteúdo, os principais problemas ambientais do planeta. O objetivo da nossa aula, né? O objetivo aqui do nosso trabalho, da exposição desse conteúdo, é exatamente proporcionar a vocês, né? Ou seja, a partir desse conteúdo, fazer com que vocês saibam reconhecer os principais problemas ambientais no mundo decorrentes direta ou indiretamente da ação antrópica, da ação humana, destacando suas consequências, tá? A nossa aula, como vocês sabem, é uma aula onde nós temos teoria e temos também a parte prática, né? É uma aula na qual nós temos no decorrer dela a resolução de questões, assim como no final do conteúdo nós temos também uma atividade para casa, né? Como nós já deixamos outras vezes, ok? E aí, gente, nós iniciamos com uma pergunta, né? Quais os principais problemas, quais são os maiores problemas ambientais globais, né? Quais são os maiores problemas ambientais globais, né? Fazendo essa pergunta para vocês aí. O que vocês listam aí como os principais problemas ambientais globais, a nível global, a nível de planeta, né? Quais seriam estes problemas? Pelo menos um deles, eu acredito que vocês já devem ter em mente, é, já que ele é muito falado, é muito destacado aí nos meios de comunicação, né? É um probleminha referente ao clima, né? Vocês já sabem qual é, né?
Esse é o mais falado, é o mais discutido, né? O mais abordado aí pela mídia, mas não é só este problema, né? Que infelizmente atinge o mundo, né? Nós temos, além do aquecimento global, nós temos aí vários tipos de poluição, como a nossa amiga Marivânia está destacando, né? Poluição que atinge desde a atmosfera, atinge o solo, atinge os recursos hídricos, tá? Nós temos o desmatamento, nós temos as queimadas, nós temos, né, a própria questão da superpopulação. Sim, galerinha. Superpopulação, professor? Sim, superpopulação, né? Ou seja, o aumento constante da população, o crescimento populacional, o crescimento da população absoluta, ou seja, essa maior quantidade de pessoas no mundo vivendo no nosso planeta, isso representa, né, isso vai ocasionar uma pressão maior sobre os recursos naturais, né? É claro que essa população crescente, né, no planeta aumentando, ela vai necessitar, né, de recursos naturais para sobreviver, né, para se manter. E aí, é claro que esse crescente aumento da população, isso vai representar uma grande pressão sobre os recursos naturais, né? Representando o quê? Representando, né, um problema, né, ambiental, ok? Então, olha só, como vocês podem observar aí no nosso título inicial, quais são os maiores problemas ambientais globais? Então, olha, na lista aí dos principais problemas ambientais, né, globais, estão questões que precisam de atenção imediata, né? De atenção imediata, né? De resolução imediata, né? Pois representam riscos aí para a manutenção do planeta, né? Representam riscos para a manutenção da vida no planeta. Esses desequilíbrios, né? Esses desequilíbrios que nós observamos no planeta, né? Desequilíbrios provocados aí pela ação antrópica, provocados pela ação humana, acelerados também pela ação antrópica. Então, esses desequilíbrios são decorrentes em grande parte, né, do crescimento e desenvolvimento da sociedade, né? O crescimento e desenvolvimento da sociedade, né, termina contribuindo aí para que ocorra esses desequilíbrios observados, né, no nosso planeta, tá? E aí vocês podem observar aqui abaixo, né, uma pequena ilustração onde você observa, né, por exemplo, aqui indústrias colaborando, contribuindo aí para a poluição do ar atmosférico, tá? É, Você observa aí, não só com relação à indústria, mas observa também, né, a própria frota de veículos, né, em determinadas cidades, em grandes metrópoles, contribui aí, dá sua contribuição, né, para essa poluição atmosférica. Você vê o próprio uso da agricultura, o próprio uso do espaço rural, né, por meio aí da agricultura, por meio de atividades agropecuárias, aí, que aí termina o quê? Termina ocasionando desmatamento, termina ocasionando queimadas, e aí é uma pressão sobre o quê? Sobre o nosso planeta, sobre os nossos recursos naturais, tá? E aí nós temos o primeiro, né, destaque aí com relação a que está na lista, né, dos problemas, dos principais problemas ambientais globais. Então, olha só, é, os principais problemas ambientais globais do planeta, né, e seus impactos, né, podem ser observados, né, abaixo, como por exemplo aí a poluição do ar, né, e as mudanças climáticas, né, nós também temos mais à frente, olha só, nós também podemos destacar aí, é, é, temos uma bateria de exercícios, né, mas também podemos destacar o desmatamento, e assim temos outros problemas que nós vamos estudar ao longo da nossa aula, né? A própria questão da superpopulação é outro exemplo, as queimadas, ok? Então, olha só, veja quais são os principais problemas ambientais do planeta e seus impactos, né? O- e seus impactos para
o nosso país, né? Claro, o Brasil sofre esses impactos e o restante do mundo. Então, nós vamos iniciar aqui pela poluição do ar e mudanças climáticas. Então, esse problema, né? Ou seja, a poluição do ar e as mudanças climáticas, nós podemos observar que a atmosfera e os oceanos, né, estão sobrecarregados de carbono, né? Dió- O dióxido de carbono. O dióxido de carbono lançado aí pelas atividades, né, praticadas pelo homem, né? Atividades industriais, né? A própria questão, como nós já destacamos aqui, o aumento crescente da frota de veículos, uso intenso de combustíveis fósseis, né? A queima de combustíveis fósseis contribui muito para o aumento de carbono, o aumento de dióxido de carbono na atmosfera, né? O dióxido de carbono, que é o principal gás aí do efeito estufa, tá? Então, olha só, a atmosfera e os oceanos estão sobrecarregados de carbono. Então, o dióxido de carbono atmosférico absorve e reemite radiação infravermelha, né? O que faz com que o ar, os solos e as águas superficiais dos oceanos fiquem mais quentes, tá? Em princípio, né? Em princípio isso é bom. Até porque caso, né, esse fenômeno não ocorresse, né, o planeta, o quê? O planeta estaria congelado se isso não acontecesse. É a questão do efeito estufa. O efeito estufa, né? Inicialmente, imagine o seguinte, o efeito estufa ele é algo natural e é algo benéfico. Tranquilo? É algo necessário, né? Muita atenção a esta partezinha final aqui do nosso deste slide. Até porque sem ele o planeta estaria o quê? O planeta estaria congelado. A questão, qual é o problema? A questão é que as atividades humanas, né, as intensas atividades antrópicas, né, esse lançamento de gases que contribuem aí para o esse lançamento de gases provenientes das atividades humanas, contribui para o quê? Contribui para a intensificação, o aumento do efeito estufa, ocasionando, tá, uma ampliação do aquecimento global. O problema é isso. O problema é que as atividades humanas estão o quê? Estão amplificando, estão aumentando esse efeito estufa que inicialmente ele é natural. O problema é isso. O problema é que essas ações antrópicas, tá? Essas ações desenvolvidas pelo homem está ampliando, aumentando esse efeito estufa, ocasionando aí o aquecimento global, né? O aumento da temperatura, o aumento das médias da temperatura do nosso planeta, né? Ok? Olha só, no nosso slide seguinte, né? Como vocês podem observar, mas há muito carbono no ar, né? A queima de combustíveis fósseis. Aí, quando ouvirem falar em combustíveis fósseis, lembrem do petróleo, lembrem do gás natural, tá? Lembrem do carvão mineral. Então, são exemplos aí de combustíveis fósseis, né? E aí, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento para a agricultura e as atividades industriais aumentam as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, tá? E aí, no caso de 280 partes por milhão há 200 anos, né, atrás, para cerca de 400 partes por milhão atualmente. Então, olha aí, olha o quanto ampliou, né? Se você observar aí, né, há 200 anos atrás, observava-se, né, fizeram análise de que existia algo em torno de 280 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. Porém, atualmente, né, chega em torno de 400 partes por milhão na atmosfera, ou seja, mostrando a intensificação, o aumento em decorrência da intensificação das atividades antrópicas, né, das atividades realizadas pelo homem. Ok? Então, isso é um aumento sem precedentes, né? Tanto em escala quanto em velocidade, né? Então vocês observem aí que houve um aumento grande num espaço de tempo que não é um espaço de tempo tão grande.
tá? Mas aí você vê que a velocidade nesse aumento, a velocidade, né, que você observa aí nessa maior presença de dióxido de carbono na atmosfera, né, deve-se exatamente às intensas atividades realizadas pelo homem, a pressão que o homem exerce no meio ambiente, né? O resultado são exatamente perturbações climáticas, as alterações que nós observamos no clima, né? Esse termozinho aqui, perturbações, não é nada mais, nada menos do que essas alterações, essas mudanças que nós observamos aí atualmente, né? No clima que a mídia tanto destaca, tanto aborda. Então, olha só, gente, o excesso de carbono, o excesso de carbono é apenas uma das formas, né, de poluição do ar, né, causadas aí pela queima do carvão, né, carvão mineral, do petróleo, gás, além da lenha, né, além da lenha, né. Mas os três principais são esses aqui: o carvão, o petróleo e o gás natural. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, estimou recentemente que uma em cada 9 mortes, né, no ano de 2012, está relacionada com doenças causadas aí por agentes cancerígenos, né, e outros venenos presentes no ar. Então você eh, pode constatar que o problema é muito mais sério, não é só com relação, né? Só que eu digo, mas que já é muita coisa, né? Ou seja, o aumento da temperatura, a temperatura do planeta, né? Não é apenas com relação à temperatura do planeta, né? Mas problema de saúde, né? Que incide diretamente, né? De forma bem intensa sobre a população, como por exemplo aí esse estudo da Organização Mundial de Saúde, né? Destaca que exatamente, né? O fato de em 2012, né? Foi realizada essa estimativa, né? Que em cada 9 mortes, tá? Em 2012, ou melhor, uma em cada 9 mortes em 2012 está relacionada exatamente com doenças causadas por agentes cancerígenos e outros venenos presentes aonde? Presente no ar atmosférico. Então vejo que o problema vai desde a questão do próprio aumento, né, das temperaturas do nosso planeta, contribuindo aí para que determinadas partes do nosso planeta, né, se descongele, aquelas partes mais frias, né? Normalmente aquelas áreas polares se descongele, o nível do mar se eleve, tá? Então vai desde esse problema até esse que você está acabando de observar agora. Esse estudo aí realizado pela OMS, ou seja, o fato de no ar atmosférico existir, né, a presença de agentes cancerígenos, né, que termina aí ocasionando diversos problemas de saúde à população. Ok? Tudo tranquilo? A galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro 10, Canavieira 2, Francisco Aires, né? 2, Francisco Aires 3, além do nosso querido polo de Redenção do Gurgueia. Tudo tranquilo? Os nossos queridos alunos que estão nos assistindo via YouTube. Olha só, vamos avançar, né? Vamos seguir para o nosso próximo slide, tá? E qual seria a solução, professor? Olha, como solução, né, para esse problema que nós acabamos de destacar, que nós acabamos aí de expor para vocês, né? Uma das soluções seria o quê? Substituir os combustíveis fósseis, né, por energia renovável, né? Assim também como ações de reflorestamento, reduzir as emissões originadas pela agricultura, né? Alterar processos industriais. Então, estas seriam as soluções, né? Substituir os combustíveis fósseis, ou seja, substituir aí o uso do petróleo, o uso do carvão mineral, o uso do gás natural por energia renovável, tá? A energia renovável é aquela que tem a capacidade de se recompor
naturalmente, é aquele tipo de energia que não agride o meio ambiente, é aquele tipo de energia que não lança para a atmosfera aí gases do efeito estufa. Então é um tipo de energia considerada limpa, né? Como por exemplo, vocês podem observar aqui na imagem que está à direita do seu vídeo. Olha, isso aqui é um exemplo de energia renovável, né? É a energia obtida por meio do sol, né? Utilizando aí o sol como fonte. Tá vendo essa placa, né? Essa placa fotovoltaica, né? Essa placa aí que acredito que você já deve ter visto em algumas residências, alguns locais, né? Que ela retém aí a energia solar e termina acumulando essa energia, né? E sendo uma fonte de energia, uma energia limpa. Vocês sabem que no caso a luz do sol, né? Ela não, ela é bem diferente do petróleo. O petróleo ele tem uma estimativa, ele tem uma previsão de findar, de acabar. A luz solar não, ela não vai acabar, né? Pelo menos até agora, os estudos que mostram, ela não vai, né, essa luz não vai acabar. Então é um recurso que existe em abundância e que ao usar, né, você não está agredindo o planeta e nem tem o risco de findar, como o petróleo tem. O petróleo, um dia o petróleo vai acabar, viu, galera? Já há estudos, né, que mostram isso, né? O petróleo não é eterno, tá? Então, olha só, como nós estamos destacando aqui, energia renovável é esse exemplo que vocês estão observando aqui abaixo, ó. É a energia fotovoltaica, a energia solar, é a energia eólica, tá vendo esses aerogeradores aqui? Tá? É a energia produzida a partir do vento, né? O vento é outro recurso aí renovável, é outro recurso que não vai findar, não vai acabar. Você pode usar pode usar constantemente, que não corre esse risco de findar. E é um tipo de energia que não agride o meio ambiente no sentido de lançar gases do efeito estufa, no sentido de lançar gases como dióxido de carbono, como óxido nitroso, como metano, que são gases que são os principais gases do efeito estufa, né? E esses exemplos aí que vocês estão vendo abaixo não provoca esse problema que nós estamos destacando. Então, são exemplos de energia renovável, também chamada de energia limpa, ok? E aí é uma alternativa, né? Para substituir o quê? Para substituir os combustíveis fósseis. Olha aqui, uma plataforma de petróleo, né? Petróleo que é um combustível fóssil, né? Ou seja, esse exemplo que vocês estão vendo aqui, tá? Na imagem que está à direita, tá? É um exemplo aí que poderia, né? Que deve ser incentivado para substituir essa fonte de energia que você está vendo aí, né? Retirada, né? A partir dessa plataforma que a imagem mostra à esquerda do seu vídeo, né? Ok? Então, olha só. Soluções: substituir os combustíveis fósseis por energia renovável. A outra seria o quê? Reflorestamento. Aquelas áreas desmatadas, né, deveriam o quê? Deveriam ser induzir a serem replantadas, né? Ou seja, reflorestar aquela área, né? É, fazer, vamos dizer assim, incentivar a população, né, incentivar as empresas, né, exatamente para ter essa ação, desenvolver essa ação de reflorestamento naquelas áreas que estão desmatadas, naquelas áreas em que a floresta foi retirada, tá? Lembrando que a floresta, ela tem um papel muito importante, né? Não em vários sentidos, né? No sentido de proteger o solo, ela é uma cobertura, ela é uma proteção ali do solo, né? Aí, com a floresta, né? Com a vegetação, o solo fica protegido da erosão, né? Fica protegido da degradação e a própria presença da floresta, né? Ou seja, a própria presença da mata, né, contribui o quê? Contribui para a retirada de dióxido de carbono da atmosfera, né? As florestas, né, elas captam, elas retiram esse gás carbônico da atmosfera e contribui o quê? Elas contribuem também lançando, né, vapor d'água, né, lançando umidade
para a atmosfera, né? Contribuindo aí para os regimes de chuvas, ok? Olha só, a boa notícia é que a energia limpa, a boa notícia é que a energia limpa é abundante. Essa energia que vocês estão observando aqui abaixo, ela é abundante, né? Ou seja, é uma energia que usa uma fonte que esta fonte não tem previsão, probabilidade de acabar, de findar, que é o caso do sol, é o caso do vento, tá? Como nos exemplos aí que vocês estão vendo abaixo, né? É o exemplo da energia eólica, né? E o exemplo aí da energia solar, tá? Então a boa notícia é que a energia limpa é abundante, ela só precisa ser o quê? Aí onde está a palavrinha, a frase, né? Chave aqui, que ela só precisa ser estimulada. E além, nós podemos acrescentar um pouco mais. Ela só precisa ser estimulada e ela também precisa ser mais popularizada no sentido de colocar, de ter preços mais populares, né? No popular, barateada, né? Vamos dizer assim, né? Ter um preço mais acessível, né? Já que, por exemplo, essas placas aqui, né? Quem um dia, se vocês aí tiverem a intenção, né, de colocar na casa de vocês, né, ou algum empreendimento usando essas placas, né, para fornecer energia, obter energia a partir dessas placas, isso aqui ainda é um investimento caro, viu, galera? Hoje em dia está facilitando um pouco mais, mas mesmo assim ainda continua sendo caro. Então, o que nós podemos acrescentar a mais com relação aqui a essa frase, né, que a boa notícia é que a energia limpa é abundante, então essa energia limpa ela é abundante, ó. Essa energia aqui que vocês estão vendo, ela é abundante, ela só precisa ser estimulada e além delas de ser estimulada, ela precisa também ter esse preço mais popular, né, mais acessível, exatamente para que as pessoas, para que a população, né, se sinta mais estimulada a comprar, né, a adquirir. Então, muitos afirmam que um futuro com 100% de energia renovável é possível com a tecnologia já existente, né? Então, a tecnologia já existe. Então, a questão agora é incentivar a população, né? Trabalhar essa questão da conscientização ambiental e a questão de popularizar, né, os preços, né, tornar os preços para a aquisição dessa energia mais acessível, ok? Nossa amiga Marivânia está destacando, ela está destacando que realmente a energia solar é muito caro, né? Ou seja, realmente a aquisição de um projeto de energia solar numa residência, né, ou em outro estabelecimento, realmente é um projeto, né, é um tipo de implantação que ainda é caro, né, como a nossa amiga Marivânia está destacando aí, né. Vamos continuar? Vamos avançar? Então ficou bem claro com relação a essa parte, né, da solução, né, com relação ao problema aí de dióxido de carbono, né, na atmosfera, gás que contribui aí para a intensificação do efeito estufa. Então, no slide seguinte, o que, que nós podemos observar? Né? Mas há uma boa notícia, né? Embora a infraestrutura de energia renovável, né? No caso, painéis solares, turbinas eólicas, painéis solares, né? Claro, para energia fotovoltaica, turbinas eólicas, né? Para energia eólica, né? Então, embora a infraestrutura de energia renovável, painéis solares, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento e distribuição de energia, né, esteja se tornando cada vez mais comum, barata e mais eficiente, ainda não é tão barato, né? Mas, digamos, com relação a tempos atrás, com relação ao que já foi, né, vem tendo uma queda, tá? No preço. Vem tendo além disso, vem tendo também formas de facilitar esse acesso, né? Como, por exemplo, divisão em vários pagamentos, né? Um plano mais extenso, né? Para a pessoa pagar, para a pessoa, né, ter essa chance de adquirir, né?
muito mais parcelas, ok? Então, observe que essa infraestrutura de energia renovável, no caso painéis solares, turbinas eólicas e sistema de armazenamento, distribuição de energia, né, atualmente vem se tornando mais comum e há, né, essa tendência, né, de queda aí dos preços, né, para a aquisição. Especialistas dizem que essas tecnologias não estão sendo utilizadas no ritmo necessário, né, para evitar uma ruptura climática catastrófica. Então, de acordo com esses especialistas, né, essas tecnologias já eram para ser utilizadas há mais tempo e de forma mais intensa, exatamente para superar, né, para conseguir evitar, né, essa ruptura aí climática, né, catastrófica. Então, o que impede, o que dificulta, é que exatamente dificuldades políticas e financeiras ainda precisam ser superadas, né, na aquisição desses produtos, né? Ou seja, dificuldades políticas e financeiras precisam ser superadas, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, nós temos agora a nossa primeira questão, né? Um exercíciozinho, né? Nós já temos aí informações, conhecimentos suficientes, né? Para nós resolvermos aí, para nós partirmos para nossa primeira questão de hoje, onde você pode observar aqui no nosso Exercitando, é, a primeira questão aí contendo o seguinte: a questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Então, veja só, entenda que a questão ambiental ela deve ser compreendida, entendida como um produto, né, da intervenção, ou seja, ela é fruto da intervenção da sociedade, tá, sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. Então, olha só, a partir do excerto, o excerto é esse trecho. Acima, pode-se concluir corretamente, né? Pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem, olha só, a partir desse trecho acima, né? Deste fragmento acima, nós podemos concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem, letra A, na forma como o homem e sociedade apropria-se da natureza. Letra B, nas boas relações, ou melhor, letra B, nas relações de consumo e não nas relações de produção. Letra C, principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis. Ou a letra D, apenas nas relações de produção, porque estas não têm vinculação com o consumo. E aí, galerinha, letra A, B, C ou D? Nossa amiga Marivânia aí já está destacando que é a letra A. E os demais conectados? Galerinha aí de Francisco Aires 2 e 3, Elesbom Veloso, olha aí, galera. Olha aí, gente. Elesbom Veloso, né? Lá deve ter oscilado o sinal, né? Ou o sinal, ou a própria energia, né? Acabou de se desconectar. Baixa Grande do Ribeiro 10, Canaveira 2. Concorda aí com a nossa amiga Marivânia? É a letra A mesmo? Olha aí, Canavieira também está destacando que é a letra A. Então, olha só, observe, né, que a questão ambiental ela deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade, ou seja, é o homem. O homem, por meio de suas ações, por meio aí da economia, né, por meio aí né, das suas intervenções, né, sobre o meio ambiente, ele termina modificando, ele termina explorando a natureza, ele termina, né, retirando aí os recursos naturais, né, existentes no meio ambiente. Então, olha só, a questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza, diz respeito
não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. Então, o trecho acima, né, esse fragmento acima, a partir desse fragmento acima, nós podemos concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem exatamente como os nossos amigos aí de Canavieiras, assim como a nossa amiga Marivânia está destacando, né? Reside na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza, né? Essa forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza, tá? É que termina aí ocasionando diversos problemas ambientais globais, né? Ou seja, a forma como o homem se apropria da natureza, a forma como o homem atua nessa natureza, tinha que ser uma forma, né? Seguindo os princípios aí do desenvolvimento sustentável, tá? Ou seja, é claro que a natureza, é claro que o que nós temos, né, em termos de recursos naturais no mundo, realmente é para ser usado. É para ser usado. Mas de forma racional, galera. Não é, já que é para ser usado, mas não é usado de qualquer forma. Não é usado de forma predatória, né? De forma predatória é aquela forma, tá? Que parte para o uso, mas o uso de uma forma que aquele recurso com um determinado tempo vai se exaurir, vai se acabar. Não, não é dessa forma, né? É seguindo os princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, usar aqueles recursos, mas de uma forma que aqueles recursos não findem, tá? Não sejam extintos, e de uma forma que aqueles recursos, né, se mantenham para que as gerações futuras, né, os nossos herdeiros, ainda possam encontrar esses recursos, né, aqui no nosso planeta. Ok? Tranquilo? Conseguiram entender? Tá claro? Então, a alternativa correta aqui para a nossa primeira questão, né? É exatamente a letra A. Lembrando, galerinha, né? Você que está conectado pelo YouTube, você que está conectado aí pelo IPTV, você que se conectou agora, lembrando que hoje nós estamos trabalhando, né? Hoje nós estamos abordando os problemas ambientais, os principais problemas ambientais globais, né? Hoje o nosso tema, né? O nosso foco de trabalho, né? O nosso foco de estudo é exatamente os principais problemas ambientais globais. Então, esse é o nosso objeto de estudo, né? Claro que nas próximas aulas, né, nós vamos ter outros conteúdos a serem trabalhados, mas hoje especificamente, né, o nosso foco de estudo é exatamente os principais problemas ambientais globais, né? Essa questão mais da geopolítica, aí como nosso amigo Rian Gabriel está destacando, né? Isso vai ficar para um outro encontro, né? Porque aqui no nosso canal nós temos um planejamento, né? Inclusive um planejamento que é enviado para os polos com um bom tempo de antecedência, né? E aí nós seguimos as nossas aulas, né? Seja a aula de geografia, seja das outras disciplinas, né? Nós seguimos este planejamento, né? Então, para hoje, né? Exatamente dia 26, na parte aqui de geografia, o nosso conteúdo é exatamente os principais problemas ambientais globais, né? Esse é o nosso foco de estudo. Então, nós seguimos esta organização, tranquilo? Vamos voltar agora para o nosso slide, vamos dar sequência. Então, a primeira questão nós já resolvemos, né? Vocês conseguiram entender. Agora vamos partir aqui para um novo slide, né? Ficou claro aí com relação à primeira questão. Agora vamos partir aqui para um outro slide, né? E aí no outro slide nós temos mais uma questão, nós temos aí a segunda questão. E a segunda questão diz o seguinte: muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis, né, para o meio ambiente. Então observe aí, galera, observe o tamanho da problemática, tá? Veja que muitos impactos ambientais, né, em si eles já trazem consequências graves. Porém, ainda tem um detalhe, né?
dependendo do tipo de impacto ambiental, os danos causados ao meio ambiente são irreversíveis, ou seja, não podem mais ser solucionados, alterados, né? Fica aquele dano. Tá? Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas, né? Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto, ou seja, tem uma que não é considerada uma ação positiva. E é exatamente essa que nós vamos identificar, tá? Olha aí, o nosso polo aí de Canavieira. Canavieira é bem participativo, né? Eu gosto muito, legal, né? O nosso polo de Canavieira já destacando aí que a alternativa correta para a nossa segunda questão é a letra B de bola, né? É a letra B de bola. E aí, galerinha que está via YouTube, concordam? Os nossos amigos de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Concorda aí com Canavieira? É a letra B mesmo? Concordam com Canavieira? Concordo com a nossa amiga Marivânia. Segunda questão é a letra B de bola? Seria essa alternativa, né, que não condiz, né, com ações positivas relacionadas à consciência ambiental? Então, olha só, segunda questão, muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes, oh, que coisa triste, né? Algumas vezes irreversíveis, né? Que triste, né? Irreversíveis, não tem mais como sanar. Então, muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas, tá? Relacionadas com a consciência ambiental, exceto, então tem uma que não é uma ação positiva. É claro que a economia de água e de energia, gente, é uma ação positiva, né? Ora, economizar água e economizar energia, né? Você está contribuindo aí para o bem do meio ambiente, você está mostrando aí ter consciência ambiental. Então, é uma ação positiva. É claro que o uso de sacolas biodegradáveis, né? Sacolas que vão se degradar, né, de forma mais fácil no meio ambiente. Vocês sabem que o plástico, né, ele em si, ele demora, né, para se degradar, não se decompor no meio ambiente. Então, o uso por parte de sacolas biodegradáveis, elas vão passar por esse processo de degradação mais rápido e os seus resíduos não vão agredir o meio ambiente, né? Como o plástico, né? Como naturalmente o plástico provoca. Então, é outro exemplo de ação positiva. A redução do consumo. A redução do consumo também é outro exemplo de ação positiva, né? Relacionada com a consciência ambiental. Então, a redução do consumo, inclusive o consumismo exagerado, né? Ele é um vilão com relação à exploração, com relação à intensificação do uso dos recursos naturais. Tá? O descarte correto do lixo. Descarte correto do lixo é outro exemplo de ação positiva, né? Não descartar o lixo de qualquer forma, né? Ou seja, descartar o lixo de forma adequada, né? Inclusive, individualizando ali cada tipo de lixo, né? Vocês sabem que nós não podemos lançar no mesmo, né? Vamos dizer assim, no mesmo local, todo tipo de lixo, né? Ou seja, misturar os vários tipos de lixo, né? Nós sabemos que existe, né, formas apropriadas, né, para de se armazenar, né, de se descartar determinado tipo de lixo, por exemplo, o eletrônico, por exemplo, o orgânico, tá? Material infectante. Então, são acondicionados em locais separados, entendeu? Não misturados. Tranquilo? Então, como vocês já destacaram aí, né, finalizando aqui a nossa segunda questão, como bem colocou aí o polo de
Canaveira, a nossa amiga Marivânia e o polo aí de Baixa Grande do Ribeiro, a alternativa correta é a letra B de bola, né? A letra B de bola, né? Ela é o, a resposta aqui para a nossa segunda questão, ou seja, ela não é uma ação positiva, né? Com relação à consciência ambiental, né? Ela não mostra, né? Ela não é um exemplo de consciência ambiental, tá? Já que um exemplo de consciência ambiental seria o quê? O uso de transporte coletivo, né? A indução de transporte coletivo, a indução do uso de transporte coletivo, tá? Ou seja, usando transporte coletivo, diminuiria mais a frota de veículos, tá? Ou seja, né? Vamos imaginar, 10 pessoas, cada um tem seu veículo, são 10 carros, né? Na malha viária. Se esses 10, né, deixassem esse veículo em suas casas e resolvessem pegar um transporte coletivo, já seriam 10 veículos a menos, né? Já seriam 10 veículos que deixariam de emitir dióxido de carbono na atmosfera, que deixariam de poluir. Tá? Agora tem outro detalhe, né? A gente não vamos ser, digamos assim, não vamos ser inocentes, né? Por que inocente? No sentido, no seguinte aspecto, esse transporte coletivo, né, aí entra o poder público tem que melhorar. Tem que melhorar não só no sentido quantitativo, né, oferecer mais esse transporte público, mas também no sentido qualitativo, né, de qualidade. Até mesmo para que a pessoa, aquele que tem o veículo, se sinta estimulado a deixar o seu veículo em casa, né, e partir e fazer uso desse transporte coletivo. Porque, infelizmente, no Brasil, um dos problemas, né, a nível de país, a nível de Brasil, né, é essa deficiência no transporte coletivo, e aí a deficiência é no aspecto quantitativo, né, a questão da insuficiência, e no qualitativo, a má qualidade, né, desse serviço. Né? E aí no qualitativo não é só a má qualidade no sentido do conforto, mas no sentido também, né, de a própria questão da pontualidade. Né? Quem trabalha, quem precisa chegar no horário ali corretinho. Então, esse transporte tem que ter essa qualidade no sentido de pontualidade. Tá? Bom, segunda questão nós já respondemos, né? Vamos partir agora para um novo slide, onde nós temos aqui uma nova questão, né? A terceira questão de hoje, né? Do nosso exercício, tá? E aí você pode verificar, né, que a terceira questão diz o seguinte: o aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam. Sobre isso é correto afirmar? Então veja só. Entendam que o aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam. Sobre isso é correto afirmar? Será que é o que consta na letra A? O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados com a retenção de calor no núcleo terrestre. Será que é a letra A, galera? Será que o efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados com a retenção do calor no núcleo terrestre? Né? Olha que o núcleo terrestre está bem profundo, viu? Nós temos a crosta, a crosta, né, terrestre, temos o manto e temos o núcleo lá no interiorzinho. Será que o efeito de estufa e o aquecimento global está relacionado, né, com a retenção de calor lá no núcleo terrestre? Letra B. O efeito estufa é um fenômeno natural decorrente dos movimentos de rotação e translação da Terra. Né? Será que o efeito estufa ele é decorrente aí desses movimentos de rotação? O movimento de rotação, né? Como vocês sabem, é aquele movimento que a Terra exerce em torno do seu próprio eixo, não é isso? Que dá origem aos dias, né? E o de translação é aquele que a Terra exerce ao redor do Sol, né? Dá origem aos anos, né? Passagem de ano.
Será que o efeito estufa, né? Ele está relacionado a isso, né? O efeito estufa é um fenômeno natural decorrente desses movimentos de rotação e translação da Terra? Letra C. O aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa e consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Letra D. Os principais gases do efeito estufa que dificultam a dispersão da radiação solar e provocam maior retenção de calor são o hélio e o radônio. E a letra E. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas com a maritimidade e a continentalidade. Será que as principais causas aí do aquecimento global está relacionada com esses dois fatores climáticos, né? A maritimidade e a continentalidade? E aí, galerinha? Qual a alternativa correta aqui para a nossa terceira questão? Letra A, B, C, D ou E? Olha, os nossos amigos de Canavieira estão destacando que é a letra A. Nossa amiga Marivânia, né, está destacando que é a letra C, né? E os nossos demais polos, né? Elas vão Veloso, olha aí, Elas vão Veloso 6 e 4, né? Conectados aqui conosco. Além de Francisco Aires, né? Francisco Aires estava o 2 e o 3, né? No momento está só o 2. Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5. E o nosso querido polo aí de Canavieira, né? Olha aí. Marivânia está destacando que é a letra B. Será que é a letra B? Será que. Voltando aqui à questão. O aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam. Entendam isso. Existe o efeito estufa, que nós já falamos que é algo natural. Efeito estufa, professor, que tanto falam na mídia. Sim, mas inicialmente ele é algo natural. Inclusive algo positivo. Se não fosse ele, as temperaturas aqui no nosso planeta, né, seriam abaixo de zero e nós não teríamos as condições para sobreviver. O problema é a intensificação desse efeito estufa ocasionado pelas atividades realizadas pelo homem. Que atividades? O lançamento constante, né, de poluentes na atmosfera, poluentes que contêm gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa, gases como dióxido de carbono, gases como metano, gases como óxido nitroso. Tá? E aí o que acontece? Isso termina intensificando e ocasionando o aquecimento global, né? Ou seja, o aumento das temperaturas médias do nosso planeta. Temperaturas médias, né? Terrestres, médias, né? No mar, ocasionando aí derretimento de áreas polares, contribuindo para a elevação do nível dos oceanos. Ok? Então, olha só. A alternativa correta aqui para a nossa terceira questão, né? Nós já estamos finalizando o nosso encontro de hoje. Exatamente, galerinha, a letra C de casa, gente. A letra C. Por quê? O aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa. Sim, o aquecimento global ele é resultado dessa intensificação do efeito estufa. E em que consiste o aquecimento global? No aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Esta é a resposta correta para a nossa terceira questão de hoje. Não é a letra B, nem A, nem D. Né? A D fala aí, ela menciona gases como hélio e radônio. Né? Os principais gases que contribuem para o efeito estufa, nós já até falamos no decorrer de hoje. É o dióxido de carbono, né? O famoso CO2,
é o metano, né? O CH4 é o metano, e o óxido nitroso. Então, esses são os principais gases do efeito estufa. Então, finalizando a nossa aula de hoje, né, nesta terceira questão, a alternativa correta é a letra C de casa. Tranquilo? Galerinha, eu estou observando aqui que o nosso tempo findou. Por hoje é só. Agradeço aí a presença e a participação de vocês. E até o nosso próximo encontro, até sexta-feira, né? Sexta-feira nós teremos mais uma aula e nós vamos dar continuidade a esta temática que nós estamos abordando hoje, tranquilo? Então por hoje é só, galerinha. Fique com Deus, tenham uma boa manhã de aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!